Bora, galera. Boa tarde a todos. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Boa tarde. Bom, galera, hoje a gente trouxe um convidado aqui para a gente falar ainda de reabilitação, é o que é nosso papel aqui, falar sobre treinamento de forma coerente. E aí eu trouxe um amigo, como eu falei, né, o que é referência na área dele. Ele trabalha, basicamente ele faz o trabalho que a gente faz aqui, né, por outros caminhos, mas o final é o mesmo. E aí eu trouxe porque ele vai pedir para ele falar com a autoridade que ele tem, para ele falar sobre mobilidade e flexibilidade. Então, vou deixar ele se apresentar, é melhor. Edson, por favor, se apresente. Boa tarde, galera. Então, meu nome é Edson Freitas, eu sou educador físico, né, atuo na área há mais de 10 anos, como personal trainer e como professor de curso também. Eu ministro alguns cursos em algumas áreas do treinamento esportivo, como mobilidade, como liberação facial, treinamento com club, treinamento com kettlebell. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a mobilidade tem a ver, né, com a dor lombar. Pode falar. Então a gente vai conversar sobre isso, né, sobre o que essa valência física, né, pode ter ou não a correlação com alguns tipos de dor lombar. Estava conversando com o Anderson ali, né, a dor lombar ela é multifatorial, ela pode ser várias coisas. Então é muito difícil, por exemplo, você pegar como é comum na internet, né, você vê 3 exercícios para dor lombar. Aquilo ali pode até funcionar para determinadas pessoas, mas também pode tanto quanto agravar a situação de algumas pessoas. Tudo depende, né, de qual que é a origem do problema. Então, se você não avalia um aluno, se você não sabe a origem do problema, não tem como prescrever um exercício magicamente que vai servir para tudo. Tá? Então, é isso, né? O Anderson preza bastante por isso, né, Anderson? Sim, sempre. Essa é a ideia. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam para mim assim, me mandam mensagem, alguns de vocês mandam mensagem depois das lives, falam assim, eu tô com esse tipo de dor, qual o melhor exercício? Eu sempre falo, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação integrada, uma avaliação completa, cinético-funcional, para depois a gente direcionar vocês para o exercício. E é sempre assim. Então, a ideia de trazer o Edson aqui é justamente para tirar, porque algumas pessoas acham que tem que fazer o tempo todo mobilidade, algumas pessoas acham que tem que fazer o tempo todo alongamento. Eu tenho que fazer alongamento para isso. Já teve um aluno aqui que trouxe para mim um livro da década de 60 para debaixo do braço, falou, olha, o que eu preciso é isso. E quando a gente foi avaliar, ela precisava realmente ir para a emergência do hospital, porque ela estava com a fratura nas costas, e a gente, através da avaliação, a gente identificou, só que a gente mandou ela para o ortopedista, chegou lá, através dos exames, descobriram que realmente ele estava com uma fratura. Então, eu vou pedir para o Edson, primeiro ele fazer, eu separei aqui umas perguntinhas para ele, e ele vai respondendo, para eu poder ir olhando aí o que vocês estão falando, enquanto eu deixo o Edson perguntando. E aí, se vocês tiverem dúvida, é só mandar, que a gente vai tirar aqui ao vivo. A gente tem algumas perguntas que a gente direcionou aqui para que seja mais coerente, né? Então, a primeira pergunta é, qual a diferença entre mobilidade e flexibilidade? É a mesma coisa? Não, são valências diferentes, né? Apesar de na literatura, muitas vezes, né, principalmente literatura mais americana ou russa, eles não têm 2 palavras para isso, né? Eles usam tudo como se fosse flexibilidade, não tem uma palavra para mobility, né, para mobilidade, não nesse sentido. Então, eles consideram que seriam 2 tipos de flexibilidade na literatura deles, né? E na tradução portuguesa, muitas vezes isso se perde, acaba sendo uma coisa só. Mas a verdade é que são valências completamente diferentes. A flexibilidade, né, é o quê? A capacidade de ter um músculo, né, de gerar movimento, né, de promover alongamento. E ela é uma valência passiva. Quer dizer o quê? Eu não preciso eu preciso, né, de uma força externa para poder desempenhar o máximo de flexibilidade que eu tenho. Quer dizer, se eu botar o Anderson deitado aqui no chão, eu vou ter que ir lá empurrar a perna dele para frente para conseguir ver o quão flexível ele é. Tá? O que é diferente, por exemplo, se eu pedir para ele simplesmente levantar a perna dele.
Isso está relacionado ao quê? A forças internas, né? A força que ele mesmo pode gerar e o movimento, a amplitude de movimento que a articulação dele é capaz de gerar de acordo com a força dele. Isso vai ter diferença, tá? São coisas bem diferentes. Tá? E se treina de forma diferente também. Ou seja, na mobilidade, eu preciso de quê? Eu preciso gerar força para gerar mobilidade, né? Já a flexibilidade, eu preciso de quê? Eu preciso ter uma parede, preciso ter uma pilastra ali, onde eu me coloco numa situação onde a pilastra, né, que está exercendo força sobre mim. Quer dizer, se eu tiver um exemplo aqui, eu vou usar esse caixote como exemplo. Tá? Eu posso usar o meu braço para gerar o máximo de amplitude que eu conseguir lá atrás. Ou eu posso vir aqui na janela, tá? Vou abrir a janela aqui. E em vez de eu jogar meu braço lá atrás, eu venho aqui, encaixo meu braço e levo meu tronco à frente. Quer dizer o quê? Eu estou usando, né, um aparato, né, para poder estimular essas fibras. Eu não estou fazendo força aqui, eu estou só posicionando, né, tem uma barreira, e eu estou posicionando meu tronco, né, que você vê que eu consigo gerar mais movimento assim, do que se eu for lá de forma ativa lá atrás, né. Ou seja, eu preciso de uma força externa, né, de um aparato aí, que seja externo para conseguir desempenhar o meu máximo de flexibilidade. E dentro desse conceito, né, a gente tem que entender algumas coisas. Existe uma teoria que chama teoria joint by joint, que é o quê? É a teoria da articulação por articulação. Então, a grosso modo, o que é isso? Significa que, se eu tenho uma articulação aqui, por exemplo, meu punho, né? Seu punho, ele consegue fazer tanto flexão quanto extensão, rotação interna, rotação externa, flexão lateral, tá? Flexão medial. Consigo fazer uma gama de movimentos com o meu punho. Isso significa que a minha próxima articulação não consegue fazer esse tanto de movimento, né? Meu cotovelo, ele faz o quê? Flexão e extensão. Alguns graus de rotação, mas muito pouco, tá? Então, prioritariamente, essa articulação do cotovelo é uma articulação responsável por gerar instabilidade. Já o punho, né, a principal função dela é gerar o quê? Movimento, né? Então, a gente tem o punho para gerar movimento, a gente tem o cotovelo para gerar estabilidade, a gente tem o ombro para gerar movimento. A gente vai ter aqui a cintura escapular, né, as escápulas aqui, eu conhecido também como omoplato, que serve para gerar estabilidade. A coluna torácica, ela é para gerar movimento, ela tem bastante flexão, bastante extensão, tem bastante rotação. E a coluna lá embaixo, ela é o quê? É uma articulação de estabilidade, né? Ela tem movimento? Tem. Esse movimento é importante? Sim. Mas a função principal dela é estabilizar e não gerar movimento. Muito bom, muito bem. E aí aí a gente já entra numa pergunta que nem está aqui, mas é importante fazer com o Edson, essa questão que a gente sempre pensa, sempre as pessoas vêm a gente e falam assim, eu preciso de mobilidade na minha coluna, eu preciso de mobilidade. O excesso de mobilidade na coluna, Edson, o que pode causar o excesso de mobilidade na coluna, por exemplo? O excesso de mobilidade vai gerar, né, primeiro uma instabilidade. Para ter um excesso de movimento, ela vai ter uma instabilidade. E as consequências são desde lá do bico do papagaio, de uma herniação, né, por excesso de movimento, tá? Porque a coluna lombar ela tem poucos graus de movimento, tá? Então, assim, esses graus são importantes, você tem que desenvolvê-los. Mas existe um limite de movimento ali que você pode gerar nela, tá? Não, muito bem. É isso que a gente fala, porque tanto o Edson como nós aqui, a gente já treinou, a gente treinou e treina pessoas com a síndrome de hipermobilidade. E a maioria delas que chegam aqui, elas não têm estabilidade na coluna. Elas têm uma instabilidade agressiva, que causam dor. Por isso que eu estou te perguntando. Por isso que eu perguntei para ele, que é o especialista. Porque quando a gente pensa, o tempo todo está aumentando mobilidade, aumentando mobilidade, aumentando mobilidade, a gente vai causar uma lesão e, consequentemente, mais dor. Então, por isso que é importante, eu sempre venho frisando em todas as lives, uma avaliação cinético-funcional para entender o motivo que você tem dor. Beleza? Entender o motivo, aí sim aí a gente passa para o próximo passo. Beleza, aí você está precisando de mobilidade. Por exemplo, no meu caso, eu sou um cara que precisa de mobilidade, então sempre estou trabalhando mobilidade, mas não mobilidade na coluna, mobilidade no geral, no todo, porque eu sou mais travado. Diferentemente do Edson, que tem uma mobilidade excelente. Outra pergunta é por que déficit de mobilidade pode gerar dor? Então, aí a gente vai ter que voltar um pouco, né? A teoria do joint by joint, né?
Então, assim, como a gente tem uma articulação que é responsável por gerar movimento e outra para estabilizar, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, suponhamos que eu tenha tido algum problema aqui no meu punho e ele perdeu alguns movimentos. Ou seja, não sei, eu tenho poucos graus de flexão, poucos graus de extensão. O que acontece? Quando essa articulação não desempenha bem o papel dela, é capaz que a articulação seguinte ou a subseguinte tendem a gerar mais movimento para compensar essa articulação que não está funcionando. Por exemplo, pegar o quadril, né? O quadril é a segunda articulação que tem mais movimento no nosso corpo. A primeira é o ombro. Quando eu não tenho um quadril móvel o suficiente, o que acontece? A coluna lombar ela começa a gerar movimento ali para compensar esse quadril que não mexe, para compensar essa falta de rotação interna, falta de rotação externa. Tá? Então o que acontece? É que nem a gente, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa que não é o nosso papel, o que a gente faz? Né? A gente reclama, né? E a lombar faz a mesma coisa. O que ela começa a fazer? Ela começa a doer. Por quê? Porque está tendo excesso de movimento ali dentro. Tá? É uma uma resposta do corpo seria a dor. E aí volta no que o Anderson falou, né? Por exemplo, meu lombar está doendo e tal, preciso gerar mais movimento aqui, porque minha mobilidade é curta. Muitas vezes não é isso que acontece, tá? Muitas vezes o problema pode estar lá no quadril, pode estar no tornozelo, tá? Lembra que é uma articulação para cima ou duas? Então, sempre que o aluno chega com problema de coluna, a primeira coisa que tem que ver é tudo. Primeiro que eu vou verificar o quê? Minhas articulações de mobilidade, se elas estão desempenhando mobilidade e movimento necessário. Depois eu vou olhar ali minhas articulações de estabilidade, ver se elas realmente estão estabilizando, tá? Porque pode ser que não. Então, o que o Anderson sempre bate na tecla. A avaliação é extremamente importante. Então, se eu tenho déficit de mobilidade de quadril, é muito possível que eu tenha dor lombar. Tá? Então, é muito comum, muito comum. Tá? Se eu tenho um problema de desabamento no pé, também é comum. Tá? Inclusive, no meu caso, a dor que eu tinha, né, hoje há muito tempo, era justamente, após eu torcer o tornozelo na luta, eu mudei o padrão de movimento e, consequentemente, gerou um déficit na mobilidade, principalmente na locomoção. Eu corria, então continuou por anos e aí a dor apareceu. Então, quando eu estabilizo meu tornozelo, a dor vai embora. Então, esse é o ponto que ele está falando. É o que eu sempre digo, né? Normalmente, aonde há fumaça, não há fogo. A fumaça é a manifestação do fogo que está acontecendo lá em outro lugar. Então, não adianta eu jogar água na fumaça, porque não apaga nada. Né? Não, bem colocado, Edson. Bom, e qual frequência que eu devo treinar a mobilidade? Eu posso, por exemplo, fazer um treino de 1 hora de mobilidade? Ou eu fazer 3 vezes na semana, todo dia? Como é que a literatura fala? Então, a literatura expõe o seguinte: o ideal é uma alta frequência. Tá? Então, ali, às vezes, tem muita academia tradicional que tem aula de alongamento, tem aula de flexibilidade. E você ir fazer 1 hora em um dia é muito mais benéfico você fazer 5 minutos por dia. Eu preciso dessa repetição, eu preciso desse estímulo contínuo. Tá? Por mais que 1 hora em um dia seja mais tempo do que 5 minutos por 7 dias, né, que vai dar 35 minutos, ou seja, além de você economizar 25 minutos, você ainda tem um desempenho muito melhor. Então a frequência é muito mais importante do que o volume. Tá? 5 minutos por dia é mais do que suficiente para ter não só um ganho, como uma qualidade de vida melhor. Muito bem colocado aí. E aí, qual os tipos de treino de mobilidade? Então, a mobilidade a gente consegue desenvolver alguns tipos. Por exemplo, a gente consegue desenvolver um treino de mobilidade específico para o desenvolvimento de mobilidade. Tá? Então, dentro de uma sessão de treino, né? Tem 1 hora para treinar. Eu quero desenvolver mobilidade, eu quero ganhar amplitude de movimento e tornar aquilo ali fixo, né? Ter aquela mobilidade para cima. Eu vou ter que gastar ali de 5 até 10 minutos, mais ou menos, para desenvolvimento. Ou seja, eu quero melhorar minha amplitude de movimento. Tá? Por exemplo, o Anderson, né, um cara um pouquinho mais duro que eu, ele precisa desse tipo de treino. Ele vai ter que dedicar esse tempo, esse período da sessão de treino dele para desenvolvimento. Eu já sou um cara que já treinou um pouquinho mais de mobilidade, eu tenho uma boa mobilidade. Então eu não preciso desenvolver, eu preciso manutenir. Ou seja, eu preciso só de manutenção. Eu não quero nem ganhar, mas também não quero perder. Tá? Então esse é um tipo de treino de mobilidade. Esse pode ser até um pouco mais curto, os movimentos podem ser um pouco mais sincronizados e globais. Tá? Ou seja, ali, em torno de 5, 4 minutos de sessão de treino, ou seja, entre ali 8 e 10% do tempo total que eu tenho, é suficiente para manter a minha mobilidade e eu continuar ativo por bastante tempo. Tá?
E eu também tenho o que? A mobilidade de preparação. Por exemplo, o Anderson é um atleta de kettlebell esporte. Eu posso, né, antes da minha sessão de treino, fazer mobilidades específicas para aquele exercício fim, atividade fim, né, que no caso dele é o kettlebell. Mas, por exemplo, hoje é o dia de treinar a perna, dia de fazer os agachamentos ali do joelho. Então, eu posso simplesmente focar em exercícios que vão melhorar a qualidade do meu movimento para o agachamento. Focar em exercícios que são voltados para o tornozelo, né, para ter bastante flexão de tornozelo, focar no meu quadril. Então, ali eu não estou pensando em gerar desenvolvimento fixo, estou pensando em gerar uma melhoria por tempo para mim exercer uma atividade que demanda essa exigência da minha articulação. Tá? Então, são coisas diferentes aí, né? Todas elas têm objetivos e propósitos diferentes. Tá? A gente tem esses basicamente 3 tipos. Ainda pode colocar um quarto, que seria o que a gente chama de treino de compensação. O que é isso? Por exemplo, o Anderson é um atleta de kettlebell esporte, né? Qual a modalidade você está competindo agora? Estou no snatch. Está no snatch, né? Então é tempo, né? É tempo. Quanto tempo? São 12 minutos e 30 minutos, direto. 12 e 30 minutos, né? Então, qual que é a média de repetições que você faz por aí? Cara, a média é, para o índice, é 180. 180 repetições. 12 minutos, tá? 12 minutos. E para 30 seria? Para 30 seria, acho que 200, não, 400 e alguma coisa. 400 e alguma coisa. Tá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó, em meia hora o cara vai fazer 400 flexões de quadril. Tá? Ou em 12 minutos vai fazer em torno ali de 180 a 200. Tá? O que é um snatch, né? Então, vou pegar um kettlebell lá, imaginário aqui, vou fazer uma flexão de quadril e vou terminar com ele acima da minha cabeça. Então, esse movimento de flexão aqui é o que mais acontece no treino, né? Sim. E também, né, de extensão do ombro. É o que mais acontece. Então, o que eu vou pensar? Ó, minha próxima sessão de treino, eu tenho que estar na melhor condição possível para eu treinar. Então, acabou o meu treino aqui, eu vou compensar esses movimentos que eu fiz. Quer dizer, eu vou gastar alguns minutos ali. Como eu fiz muita flexão, eu vou pensar em fazer extensão. Para compensar aquele esforço que eu fiz, que vai me ajudar na recuperação, para na próxima sessão de treino eu estar na melhor condição possível. Aí a mesma coisa com o ombro. Fiz muita extensão, vou pensar em gerar mais flexão no meu ombro. Então esse é um bônus aí, tá? Que a gente chama de compensação. Isso é muito bom. Inclusive, eu lembro do Maguil falar isso, do curso dele. Ele fala muito sobre essa questão. E aí entra até numa demanda do trabalho de reabilitação que existe, né, na fisioterapia, que a gente avalia através do movimento, da direção que é a sua dor. Então, se você sente dor, que é o Mackenzie, né, você sente dor em flexão, a gente começa os trabalhos de extensão até o momento que a sua dor diminui e a gente volta a fazer flexão. E aí algumas pessoas confundem, inclusive profissionais, que acham que o cara proíbe a flexão. Não pode flexionar. E não, é só no momento que o cara está ali com dor, você trabalha o movimento contrário para estimular. Aí você estimula o sistema nervoso central e aí você diminui essa dor. Você está fazendo um movimento contrário. É o que o Edson falou. E é interessante. Então, inclusive, eu deveria estar usando no treino, né? É importante até para garantir a melhora disso. Garantir a melhora. Muito bem colocado. Sessões de treino muito fortes, é fácil. Por exemplo, agora, nesse ciclo de treino que eu estou fazendo agora, eu treino 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta. Normalmente, terça e quinta eu faço compensação do dia anterior. Terça, quinta e sábado, né? Uhum. Por exemplo, segunda-feira é meu dia de dominante de joelho mais pesado, né? Eu faço todos os padrões, mas eu uso mais dominante de joelho. Mais agachamentos, mais a fundo, né? Mais carga. Então, na terça, eu faço a compensação dos agachamentos. Quarta-feira, os exercícios de empurrar e puxar, que eu faço um pouco mais. Então, compensação dos exercícios de empurrar. E sexta-feira é o dominante de quadril. Então, os deadlifts, né? Os terras, né? Então, aí no sábado, eu faço extensão de quadril para compensar esse excesso de flexão que eu tive ontem. Tá vendo aí, galera? O que é um treino estruturado, específico? Porque o que a gente vê no dia a dia? Inclusive vem para a gente. Aqui é mais raro, né? No nosso nicho de trabalho, as pessoas já vêm com um foco específico. Objetivo claro. É um objetivo claro. Ele não vai para academia aleatória, simplesmente chega lá e monta um treino aleatório, né? Aí então segunda peito e ombro, né? Aí na terça peito e ombro não, peito e bíceps, peito e tríceps, depois ombro, bíceps e perna. A gente define por padrão de movimento. Então, como o Edson falou, o padrão de joelho, né, de dominância de joelho, é quando o joelho está mais em evidência, aí a gente usa, são os agachamentos, os afundos,
A gente divide assim, porque o treino fica muito mais interessante e muito mais específico para o que a gente precisa para o aluno. Então, por exemplo, a gente tem aluno aqui que faz o agachamento, chegava aqui, o quadril saía do lugar, porque tinha a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, o primeiro ponto não foi colocar a carga, foi estabilizar, diminuir essa flexibilidade, essa mobilidade que era exacerbada. A gente entra com a estabilidade, a partir do momento que estabilizou, aí a gente coloca a carga. Então, se ela vai na academia, e muitas delas foram para a academia antes, eu tenho uma delas aqui que ela tem os dois tendões rompidos e os dois cirurgias no pé, justamente por alta demanda que ela tinha na academia, porque ela não sabia que tinha síndrome e nem os professores sabiam o que fazer. Então, esse é o ponto aqui, de a gente tirar, entender o que é realmente a dor, porque a gente fica focado em qual exercício. Não existe exercício bom para todo mundo. Não é uma receita de bolo. É algo específico, coerente, específico, direcionado. A gente chama de tiro de sniper. É só um tiro, opa, é esse aqui. A gente tem aluno, e o Edson, já viu o Edson, ele ministra aula aqui também, e eu vejo, a gente não faz um volume tipo 200 exercícios. É 4 exercícios, 6 exercícios. Você vê nossas lives, quem acompanha as lives, a gente faz 9. Hoje a gente fez 8 exercícios. E aí eu mostrei com carga, sai daqui ofegante. 8 exercícios apenas. E foram muitos hoje. Mas aí a gente entra o bloco de mobilidade. Se você pensar em força, foram apenas 5. De força foram 5. E os outros 4 foram de mobilidade e trabalho respiratório. Então, essa é a ideia da nossa comunidade aqui, que a gente está crescendo, é justamente trazer profissionais para começar a tirar essa nuvem que tem do fitness. Que as pessoas acham que isso é normal, a pessoa ir para a academia, se machucar. Hoje mesmo, ontem, uma moça em contato comigo, ela foi fazer um stiff, uma carga, e ela travou. Ela falou, estou travada. E ela vai vir na segunda-feira para a gente ver o que a gente faz, fazendo stiff. Não é uma pessoa destreinada, é uma pessoa que treina. Então, esse é o ponto. Então, vamos para mais uma pergunta aqui, Edson. Não existe exercício perfeito, né? Sim. Mas exercício ruim tem alguns. Tem muitos. Vamos falar do stiff, mas um é dele. Porque o que acontece? Né? A nossa cultura de exercício, né? Ela é muito baseada no bodybuilder. Né? Isso. A categoria de musculação é tudo 3 de 10, 7, 8 exercícios de força, todos 3 séries, né? Mas quem diz que tem que ser 3 séries? Por exemplo, eu agora estou fazendo treino específico com uma certificação. Então, eu faço 3 exercícios de força no dia. São 3 exercícios de força, mas são 17 séries. 3 exercícios de 17 séries. É muita coisa. E não é 10 repetições, né? Aí depende, né? Tem exercício que é mais característico de força, já tem PCP, e outro exercício que é a característica mais vinculística. Então, assim, de força, só de força são 9 séries só de um exercício de força. E muitas vezes para o aluno que é novo, que vem da academia, você fala assim, para fazer 9 séries disso. O cara fica louco. É verdade, né? Então, tem que ter os exercícios-chave lá. Tipo, tá no negócio errado, né? Você quer desenvolvimento físico, não é pensar em 3 de 10. Não tem que pensar... É chato fazer 9 séries. É chato, quer ter resultado. Você quer se divertir. É divertir, vai pro shopping. É verdade. Esse é o ponto. Galera, não deixe de seguir nosso perfil, tá? Segue o do Edson também, Edson. prof.edson_Freitas. Ó, tem muito conteúdo bacana. Tem algumas coisas que você vai ver lá, que ele faz, que não é para pessoas normais, tá? São pessoas ímpares, é o caso dele. E aí, no final, vou pedir para ele fazer aqui aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Ele humilha todo mundo quando se pensa em mobilidade. E aí entra uma questão que eu vou até pular isso aqui rapidinho, Edson. Me lembrou aqui, que foi até questão a semana passada, e aí de um colega, lembra que eu comentei contigo? E aí ele falou assim, cara, quando o cara é muito flexível, ele não tem força. E aí? Fala para mim. Então, eu já competi no powerlifting, tá? E eu sou bastante flexível. Essa é uma inverdade, né? Inverdade que foi plantada aí da musculação. É evidente que quando se tem um volume muscular muito grande, em algumas articulações, você vai ter problema, tá? Porque é a física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo local no espaço. Mas ainda assim, tem um monte de fisiculturista aí que faz espacate. O cara é fisiculturista. Está no ápice muscular do ser humano e o cara faz espacate. Então, muita gente usa isso como desculpa, entendeu? Mas é possível você gerar força sem problema nenhum.
Eu consigo fazer espacate reto, por exemplo. No plano frontal eu não consigo, no sagital eu consigo. E nunca me impediu de levantar ali 100 quilos a mais com o meu próprio peso num deadlift, por exemplo. Em competição, na época, competi na categoria até 66 quilos, e meu peso de competição era 176 quilos, 110 quilos a mais, né? Eu não fui um atleta de elite, tá? Mas eu competi algumas vezes por resultados. Tá? Então é perfeitamente capaz, tá? Não tem problema nenhum. Esse é um dos mitos, né? É um mito. Bom, aí outra pergunta seria, o treinamento de mobilidade atrapalha o treino de força? Então, sim e não. Tá? Por que sim e não? Primeiro, se você não tiver bem claro na sua cabeça o que é mobilidade e o que é flexibilidade, você pode atrapalhar sim. Tá? Mas, como eu falei, um dos tipos de treino de mobilidade, né, é o desenvolvimento para o exercício específico. Tá? É lógico que você não deve ficar numa posição de isometria prolongada por muito tempo e querer fazer um exercício de força. Porque esse período, né, de alongamento máximo e de flexibilidade, né, usando um aparato externo, isso aí realmente vai diminuir o seu retorno miostático. Né? Você vai ter uma demora a mais para a contração da motora. Mas ninguém vai fazer um espacato, vai levantar e vai lá fazer um LPO. Ninguém faz isso, né? Ou pelo menos não deveria fazer isso, tá? Não é o ideal. Agora, se treinar mobilidade, você gerando força ativa mesmo, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar no seu treino, tá? Pelo contrário. Vai melhorar a sua capacidade, né? A sua capacidade de gerar amplitude de movimento. E no caso da flexibilidade ali, de você realmente usar o uso de força externa, né? Você vai ter um problema ali de 5 minutos. Tá? É 5 minutos que você vai ter esse retardo aí no retorno. O que você pode até fazer. Fiz a mobilidade lá, com uma estabilidade, segurei na isometria, 60 segundos, né? 130 segundos, que é o que a literatura diz aí, que é o suficiente para ter o rompimento lá da quitina, né? Com a quitina, e você ter o ganho fixo ali. 5 minutos depois você já pode treinar a força que já voltou ao normal. Então o que é o ideal, né? É a sequência de treino, né? Primeiro tu mobiliza, depois tu ativa e estabiliza para fazer força. É mais ou menos assim que a gente pensa, tá? A gente faz as coisas meio separadinhas, assim. Tá? Que funciona muito bem, que é para dar esse tempo, né? Porque ativação e estabilidade, você vai gastar mais ou menos isso, assim, treino, 5 minutos de ativação, né? Preparar, né? Você tá fazendo deadlift pesado? Pô, você quer o quê? Você quer estabilizar a tua lombar, pô. Você quer ativar a sua parede posterior da assoalho pélvico, você quer fazer você quer se preparar realmente para aquilo, né? Não é só chegar e levantar o peso, né? Ou alongar aqui, né? Alonga aqui, faz aqui, pronto, bora treinar. Não é isso, né? Não é treino no parque, né? E quando o Edson fala em aquecimento, ele não está falando de você ir para a esteira e fazer 10 minutos depois de pegar peso, porque não é específico, não é coerente. Nem quando eu trabalhava na sala de musculação, eu deixava meus alunos fazerem isso. Não é aquecimento. Você está aquecendo o corpo, sim, mas não é um aquecimento, por exemplo, para você ir fazer um agachamento. Por exemplo, o cara que pega, sei lá, 160 quilos no agachamento, vai lá para a esteira, corre 5 minutinhos, vai lá e agacha. Cara, isso é uma ponte para você ter uma lesão ali, uma lesão grave, como já acontece. Acontece, a gente vê normalmente. Nessa semana, na terça-feira, eu avaliei uma atleta uma capoeirista contra mestre, e na verdade estagiária que ela falou, contra mestre, alguma coisa assim. Mas é uma mulher bem extremamente treinada, com musculatura em forma, né, bem treinada, só que a mulher é extremamente rígida. E aí eu cheguei para ela, tem uma lesão, um abalamento discal. Eu falo, tudo que a gente fez para saber se era uma hérnia de disco que estava afetando o problema dela, todos deram negativo. E quando a gente foi para a estabilidade, a gente percebeu que ela não tinha estabilidade. E aí você imagina que ela fazer um martelo rodado, que é dinâmico, movimento é rápido, né? Potente, é né? muito Sem controle. Né? Isso, sem controle. É mesmo você pegar uma Ferrari, numa descida, botar 150, sem um balanceamento ali completo, sem um alinhamento. Sem ter freio. Né? Sem ter freio, é a mesma coisa. Então, tem que ter um controle. E aí é o que o Edson falou, o específico do específico do específico. A gente está com um atleta aqui, um militar, que ele corre. E aí ele veio para a gente porque vem sucessivos, já fez várias coisas, e sucessivamente ele vem sentindo um desconforto. E quando a gente avaliou, quando eu fiz a avaliação do calcanhar dele, o calcanhar dele quase veio na minha mão. Ele fez isso, ó.
e voltou. Aí eu falei, cara, aí fiz o mobilidade quadril, a perna dele quase desabou da maca. E ele tem 1,91 de altura. E aí eu pedi para fazer os testes de hipermobilidade. Um é esse, o outro é estender o punho, depois botar a mão no chão e tal. Os 3 foram positivistas. Eu falei, cara, ele tem 49 anos, ninguém nunca falou para ele que ele é hipermóvel. E eu falei, cara, o que você vai fazer aqui é diferente do que você faz na academia. E a gente então está trabalhando estabilidade o tempo inteiro. E aí a gente já está tendo resultado em 2 semanas. Por quê? Porque a gente direcionou, a gente avaliou ele por completo. Se a gente fosse, é uma dorzinha aqui, é coluna. Não é coluna. A partir do momento que a gente estabilizou, a dor está começando a ceder. Excesso de mobilidade, né, gente, é tão ruim que está pior que a falta. Sim, que está pior. É verdade. Porque, assim, a pessoa normal, normalmente, quando ela tem déficit de mobilidade, ela também tem déficit de estabilidade, tá? Uhum. É muito comum. É muito comum. E não adianta você ficar lá alongando e tal, porque esse cara não vai ganhar mobilidade em si. Aprender realmente a gerar estabilidade, gerar força e controle motor, que é o que peca, né? No caso do cidadão, né? Ele tem uma deficiência de colágeno, né? Então o treino que ele faz lá, não tem que estimular o máximo de amplitude, não. Tem que ensinar para ele a ter controle daquela articulação. É o que ele precisa. Estabilidade. É neuromotor, não é simplesmente... Aí entra aquela questão de só levantar carga, não é isso. Aí o treinamento ele ficou banalizado. Então, quando a gente começa, às vezes os alunos acontecem com a gente aqui, como onde o Edson trabalha também, e as pessoas chegam lá e falam assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Aí vocês estão inventando, não está inventando, está na literatura. Tudo que a gente faz é com embasamento, é estudando. Aí chega um caso aqui, a gente vai estudar para entender quais as nuances que a pessoa mostra. Não pode ser aleatório. Tem que ser específico, tem que ser tiro de sniper, igual alguns autores falam. Beleza? Edson, mais alguma colocação que você acha interessante que a gente não colocou nessas perguntas? Deixa eu ver. Então, mobilidade, galera, está muito relacionada à longevidade, tá? Então, assim, ter articulações móveis, saudáveis, vai te proporcionar uma longevidade, uma vida útil, principalmente desportiva, bem melhor. Até eu conheço o treinador que foi treinador do Ronaldo Fenômeno quando chegou no Corinthians, né? O que ele fala é que quando o cara chegou, ele tinha 0 mobilidade. Assim. Lógico, ele fez várias cirurgias no joelho. Só que ele chegou no Corinthians, ele não conseguia flexionar o joelho 90 graus. Em pé. Ou seja, como é que esse cara não vai ter lesão? Como, né? Assim, é lógico que o caso do Ronaldo é um caso mais complexo, né? Teve um ganho de massa muscular muito rápido. O cara tinha capacidade de gerar potência muito rápido. Mas se naquela época tivessem pensado nisso, né, avaliado ele melhor, eu acredito que ele teria uma vida desportiva muito mais longeva, né? E ali, aquela lesão do joelho dele, você vê que ele não tinha freio, né? Ele era o caso da Ferrari sem freio. Gerava muita potência, mas ele não conseguia, né, suportar aquela demanda interna, né? Aquela pressão interna que ele mesmo gerava, né? É até interessante que eu tinha um colega, tem um colega, ele era muito rápido, inclusive ele competia aos 100 metros, 100, 200. E aí eu lembro que a gente, moleque, ele dava 2 postes de diferença. E a gente, tal poste você tem que chegar. E ele chegava primeiro que a gente. Mas quando a gente jogava a quadra, invariavelmente ele se chocava contra o alambrado. Corria demais. Corria demais e não conseguia fazer a freagem. Só mudar de direção, né? Não, isso aí já é uma outra história. Linha reta. Linha reta. E aí, quando a gente ia treinar em quadras, quando a gente jogava futebol em quadras menores, ele falava assim, cara, não sei como é que você consegue correr e parar e trocar de direção. Ele sempre falava isso para mim. Inclusive ele falou recentemente, ele falou, cara, o que eu achava mais impressionante em você é porque você tinha a capacidade de trocar de direção muito rápido. E era mesmo, eu fazia muito bem isso. Tanto ir para a direita, que era o lado contrário que eu trabalhava, né, que eu jogava mais frente do sou canhoto, e eu tinha essa capacidade. Claro que eu nem treinava como eu treino hoje, era uma coisa meio que implícita, mas era inato. Só que se eu tivesse treinado, eu teria muito desenvolvido muito melhor. E aí eu penso nesse colega meu que ele deveria ter feito isso. Ele deveria estar treinando isso, treinar a estabilidade, como gerar potência de forma coerente. Não adianta você sair correndo e não ter uma direção correta. Até a
a gente que é mais velho, né? Tinha um clássico da Sessão da Tarde, não sei se você lembra, Super Patos. Lembro. Patins, o 2, tinha um Dauri que era o mais rápido, né? Só que ele não conseguia parar, né? Aí o filme dele, ele ensinando o moleque a parar. Ele gerava muita velocidade, mas não conseguia parar, e saia capotando os patins. Mas esse é o ponto. Outro ponto, Edson, que a gente pode botar dentro dessa jogada aqui, pensando no lombar, uma das primeiras coisas que você perguntou quando chegou aqui, porque a gente abomina, a gente acha que é até uma falta de ética dos profissionais, quando eu chego e coloco nas redes sociais, coloco assim, 5 exercícios que você vai queimar a barriga. Eu vou e faço conversa para fazer em abdominais, né? Sabendo que você não vai queimar gordura fazendo abdominal de forma nenhuma, nem usando gel redutor, né? Não vai, né? A não ser que seja ácido, aí é uma outra história. E aí entra na mesma questão do exercício da lombar. Não existe um exercício maravilhoso que você vai fazer o exercício e vai, nossa, esse exercício é o melhor. Pode ter esse exercício para você? Pode. Por exemplo, para mim quando eu tinha dor lombar, um dos que me aliviava era fazer o sapo. A dor tem déficit de mobilidade, né? Déficit de mobilidade. Por quê? Porque eu não tenho mobilidade nenhuma, eu estou travado. Até nas aulas agora de osteopatia, na hora que a gente foi fazer lá umas manobras, né, que é essa manipulação aqui de torácica, não é para você instalar, você faz articular, né? E aí, na hora que o professor fez a primeira, instalou minhas costas todinhas. Ele falou assim, esse aqui tem que ficar assim 5 horas aqui articulando. Por quê? Porque é muito travamento, a torácica, lombar. Por isso que eu trabalho todos os dias, inclusive eu já fiz hoje, todos os dias eu trabalho mobilidade para não ter dor. Porque é o meu caso. Não é o caso, por exemplo, dos nossos alunos, nem o caso do Edson, que a gente vai demonstrar daqui a pouco. É um cara que tem uma extrema, tem muita mobilidade, principalmente estabilidade e força. Então, ele consegue fazer movimentos que ninguém faz, assim, pessoas normais, e não tem dor. Então, esse é o ponto. Então, eu queria que o Edson falasse um pouquinho sobre isso, essa questão de 5 exercícios para isso, 5 exercícios para aquilo, por favor, Edson. Existe um termo em inglês, né, para isso, né, que chama quick fix, que é tipo conserto rápido. Isso serve para caçar clique na internet, né? Assim, a galera gosta de ver isso, né? E às vezes, assim, até incentiva a treinar, fazer alguma coisa diferente. Porque a maioria das pessoas só precisa se mexer. Até uma melhora de qualidade de vida. O problema não existe conserto rápido para tudo. Pode ser que você tenha sorte, né? Tem um exercício ou outro ali que tem um escopo maior, né? Que consegue atender uma quantidade maior de pessoas, né? Tem o Big Tree do Madil lá, que consegue atender um escopo alto de pessoas, tá? Dificilmente aquilo vai fazer mal a alguém, mas pode acontecer de fazer mal, tá? Então, assim, por mais que a gente avalie, tente ser o mais certeiro possível, sempre vai ter que ter acompanhamento com o aluno ali, falar como é que você se sentiu, melhorou, piorou? Porque pode acontecer. Nós somos seres humanos, né? Seres humanos são individuais, cada um tem uma demanda, tem uma história de vida, né? Vamos dizer que tem as cicatrizes, né? Que cicatriz é o quê? Quanto jogou bola, foi jogador de jiu-jitsu. Então o corpo dele tem várias cicatrizes disso. Da prática do jiu-jitsu, da prática, não cicatrizes, né, de machucado, mas assim, intrinsecamente no corpo dele, tem assim, esse histórico, né, de vida ali, que tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma prescrição para ele. Ele tem dor no quadril, beleza, ele jogou bola, ele jogou jiu-jitsu. Então vamos lá, quando tu tava jiu-jitsu, tu era o quê? Tu era muito guardeiro? Não era. Tem que ter esse tipo de avaliação, assim, essa anamnese é fundamental, tá? Então, assim, não é porque tu viu lá na internet, passa 3 exercícios que tu vai passar. Não pense nisso, tá? Realmente procure um profissional, procure que entenda, que vai te avaliar, que vai entender o seu problema. Tá? Suponhamos aqui, assim, por exemplo, que eu e o Anderson tivesse dor lombar, assim, a gente tem diferenças monstruosas de capacidade física, né? Então, assim, o que serviria para mim, dificilmente vai servir para ele, e vice-versa. Porque são pessoas totalmente diferentes. São um pouco mais altos, são um pouco mais longilíneos, meus membros são um pouco maiores que ele. Tudo isso faz diferença. Mais novo. Não muito, mas são mais novos. Então, tudo isso faz diferença, né? Tive experiências diferentes, né? Eu nunca lutei jiu-jitsu, eu joguei bola, mas recreativamente, não foi uma coisa que eu tentei realmente ser jogador. Não. Então, isso faz muita diferença, né? Mas eu servi o exército, fui atleta de pentatlo no exército. Entendeu? Faz diferença. Eu tive muitas coisas, assim, demandas, né, que o Anderson não teve, vice-versa. Ele teve demandas que eu não tive.
Então, as estratégias são totalmente diferentes, tá? Assim, tem que levar muita coisa em consideração. O bom dessa conversa aqui é que a ideia desse ponto é porque eu fiz uma postagem há muito tempo atrás, até esqueci, eu não usava o TikTok, e aí eu vi que tinha quase 300 mil visualizações e tinha uma porrada de comentários. As pessoas faziam perguntas óbvias, né, óbvio que as pessoas não sabem, né, igual como eu não sei muito sobre engenharia e tal. E aí eu comecei a tirar as dúvidas e ele gerou mais dúvidas. Eu falei, não, vou começar a fazer essas postagens, vou começar a falar um pouco mais, e aí por isso dessas lives. Porque a gente começa a tirar os mitos. Uma das primeiras lives que eu fiz foi tirar os mitos de dor lombar. Por exemplo, que você tem hérnia de disco, você vai morrer, que todo problema que tem na dor na coluna é hérnia de disco. Não é. Ó, a gente fez assim, recentemente uma aluna aqui, uma aluna nossa, que ela tem dor na cervical. Muita dor. Ela já foi em osteopata, foi tal. E foi em quiroprata, tal, fez alivia e melhora, mas tal. E aí, num dado momento, eu sou estudante de osteopatia, né? Estou no 2º ano. E aí a gente viu, ainda não peguei essa aula, a gente viu o que a gente chama de lift. Você chega lá e você pressiona a determinada estrutura para ver se aquela dor diminui. E aí ela me falou assim, ela treinando, ela falou assim, eu tenho uma cirurgia aqui eu retirei o útero. E aí eu falei assim, eu pedi para minha sócia, falei assim, Mônica, faz um lift nela aí. Cara, na hora que ela fez, ela estava com muito dor, inclusive irradia. E aí na hora que ela fez o lift, a dor assim, foi igual tirar falando, até a dormência passou. Aí eu falei, não, então vamos marcar uma avaliação, vamos marcar uma sessão de terapia manual e tal. E aí no dia ela veio, em 20 minutos, a dor foi embora. Porque eu só fui no trabalho de visceral, só estimulei as vísceras. Porque na osteopatia a gente faz isso. E aí eu estimulei as vísceras e a dor nunca mais voltou. E aí, gente, o que a gente está fazendo agora? Fortalecendo a musculatura para que não volte. Né? A gente não resolveu aquele problema assim, a gente só tirou, diminuiu a sensibilidade que estava mandando para o sistema nervoso central, que estava vindo para a cervical. Então, não adiantava nada chegar lá, estirar o pescoço dela, alongar, não adiantava, porque não ia melhorar. Ia dar um alívio, mas não ia resolver. Igual você ter dor de dente, vai na farmácia, compra um remédio e toma. Opa, aliviou, aí vai embora e não faz, não cuida. Sim, cicatriz é uma coisa muito negligenciada. Sim. Que causa muito problema. Eu já tive, há muito tempo atrás, não tinha nem um oitavo de conhecimento que tem hoje. Eu tinha uma aluna lá que era fisioterapeuta, forte pra caramba, assim, flexível, forte, estável, mas que ela tinha uma dor lombar que não passava de jeito nenhum. E aí me deixava indignado, assim. Eu falei, cara, a mulher tem muita estabilidade, ela não tem déficit de mobilidade, ela tem força. Que diabo que essa mulher tá fazendo, né? Aí comecei a perguntar sobre a rotina de vida diária dela, né? Se tinha um movimento, alguma coisa que ela fazia durante o dia que estava implicando isso. Até o dia que eu descobri que ela tinha filho e tinha feito cesárea. O problema era a cicatriz da cesárea. A cicatriz ali não foi tratada, né? Ela mesmo como fisioterapeuta deixou passar, a cicatriz totalmente aderida. Então, assim, só para conceituar, como é que funciona o processo de cicatrização, né? A cicatrização ele acontece de dentro para fora, né? Então, o que acontece? O espaço, muitas vezes, ali, ele acaba sendo reduzido. É muito comum mulher, né, que tem prótese mamária fazer lombar. Sim. Porque você esticou a pele, meteu um troço lá dentro e costurou. Ou seja, aquela pele dela ali não acompanhou o crescimento natural, né? Então, muitas vezes está repuxando ela. Então, você tem uma postura ruim. É muito normal, né? Você vê mulher que tem prótese mamária com o quê? Ombro voltado internamente, né? Tem uma postura muito ruim. Então, a cicatriz é muito importante ser tratada, tá? É lógico que no caso, né, por exemplo, da prótese mamária, ela fez aquilo ali por um estético. Tá? Então, quando o pós-cirúrgico, você pega um pós-cirúrgico ele com um ponto e já começa a tatuar a cicatriz, é muito melhor. Sim. Só que a cicatriz, ela fica maior também. Ela vai ficar mais espalhada, né? Ela não acontece aquele processo de cicatrização duro, rígido, né? Ela fica mais espalhada. Eu nunca faria isso numa mulher que tem prótese mamária. Ela já fez isso por um problema estético, só deixar uma cicatriz maior do que ela já é ruim. Deixa cicatrizar, cicatrizou, agora vamos trabalhar essa cicatriz aí, vai tirar toda a aderência e conseguir melhorar o máximo possível aí o movimento que você puder gerar, né? Não, muito bom.
Galera, a gente está chegando ao final aqui da live e eu vou pedir para o Edson mostrar o que ele falou aqui, o que é mobilidade, o que é estabilidade, o que é força. Então, assim, isso juntando as três, tá? Não é que ele vai fazer, né? Ele vai demonstrar aqui porque para você entender por que eu chamei para falar sobre mobilidade e flexibilidade, tá? Por favor, Edson, o que você quer fazer aí? O que você sugere aí? Isso, não é todo dia que eu consigo, não, cara. Ele vai fazer um exercício bem simples. Pode ser, tá? Pode ser que dê errado, tá, galera? Não é todo dia que sai, não. Faz o trabalho aí, e aí vocês vão entender o porquê que eu trouxe. Tá? Ele não me avisou que eu tinha que fazer isso antes, não, tá, galera? Então eu não me preparei para isso, tá? Não é todo dia, né? Não sai assim toda hora, fácil, não, mas vamos ver, né? Às vezes dá certo. Vai sair sim, e tranquilo. E aí vocês vão ver o que é força, estabilidade e mobilidade ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, ó. Passa a perna aqui. O chão aqui é bem mole, tá, galera? Então fica mais difícil de fazer. É mais difícil você ver. Aí dá pra encostar. Imagina a força que ele está fazendo para fazer isso. Então, você vai entender. Então, galera, isso é o ponto que a gente vem frisando. E aí, Edson, primeiro eu quero agradecer pela sua disponibilidade, tá? Você vir aqui para conversar com a galera da comunidade. Está crescendo, cada vez mais gente está entrando todos os dias. Então, segue o Edson lá, se vocês quiserem saber, manda a informação para ele. Se ficar alguma dúvida assim, sobre o que a gente falou aqui, vocês podem, a gente tentou ser o mais sucinto possível, tá? Porque a gente costuma falar isso para outros profissionais, então a gente tentou ser sucinto, o mais simples, para que vocês entendam que o treinamento, a reabilitação de coluna, de qualquer articulação, não é simplesmente exercício, não é simplesmente você sair aleatório e fazer o que você vê na internet, porque senão não gera, não vai, como é que fala? Não vai melhorar. Recentemente eu estava com um aluno aqui com o ombro machucado, e aí de repente ele falou, estou na fisioterapia, eu estou fazendo elevação lateral, elevação frontal. Eu falei, mas quando você faz, você não sente dor? Nossa, a dor é horrível. Eu falei assim, cara, tem livros mostrando que esses exercícios, no início da reabilitação, são mais lesivos do que tudo. E aí você está aumentando demais a alavanca que a pessoa não consegue levantar o braço, sem peso. E ainda você levanta com peso, e eu falei, não, você fala para ele não fazer. Aí eu montei um áudio explicando, e aí o que a gente está usando? Pressão palmar, e é o que está resolvendo. Isometria. Então, assim, essa é a ideia. Cadê a cinética aberta? Justamente, Então a gente tem que pensar de como fazer e para quem fazer, não é aleatório. Vou pedir agora que o Edson finalize a live, tá? Mas, de antemão, agradeço você por ter disponibilizado, agradeço a todos que ficaram até o final, não deixe de curtir o canal, curtir, compartilhar e seguir, segue o Edson lá ele é mais ativo no Instagram, tá? Porque foi o que ele falou lá, é só procurar. Ele é um profissional assim, requisitado. Ele tem uns 400, 500 cursos, né? E ele é igual a mim, não para de fazer cursos. Por quê? Porque a gente percebe que quando a gente aprende, a gente tem que aprender mais, porque existem coisas que a gente não sabe. Tá? Então, muitíssimo obrigado, Edson. Nada, obrigado a você, obrigado pelo espaço, né? Você tá em casa. O Hans falou aqui, né? Quanto mais a gente estuda, mais eu sei que eu não sei nada. Tá? Então, estudar é fundamental aí, e a nossa profissão é muito difícil por causa disso, né? Porque já a nossa profissão tem uma cultura de não estudar, né? De ser, muitas vezes, um curso mais fácil de passar na universidade, ou de ser o curso de jogar bola, né? Então, normalmente eu não tenho essa cultura do estudo, né? Mas eu percebo que vem mudando ao longo do tempo, né? Desde que a gente fez faculdade junto, né? Quando a gente entrou, realmente é a galera do fundão, né? A galera da escola que joga bola. Então, assim, muitos desistem por causa disso, né? Porque chega e vê que realmente tem que estudar. É um curso superior, né? Tem conteúdo muito rico, muito difícil, né? Aí eu acho que o Anderson fala bastante sobre isso, mas ele tem um e-book de dor lombar, né? Antes publicado. E fazer um mexanzinho, né? Eu também tenho um e-book publicado só de mobilidade. Então, excelente, pode procurar, tá? O e-book tá bem legal, assim, são mais de 50 páginas. Estou escrevendo a segunda edição agora, né? Reescrevendo ali, atualizando um pouco. Mas ele tem foto, tem vídeo, tem execução do exercício correto, tem para que usar cada exercício. Então é bem interessante lá. Depois que quiser dar uma olhada, tá? Os dois e-books. E muito obrigado pela presença de todos e para vocês que estão assistindo depois aí.
manda um salve pra gente, curtiu aí. Show de bola. Valeu, galera. Fui. Lembrando que segunda-feira a gente tem live às 6 horas da manhã e teremos outro profissional aqui que vai vir falar sobre mulheres, não percam. Vamos falar sobre saúde da mulher, saúde pélvica, tá? Então, essa mulher é fantástica, ela só trabalha com isso, beleza? Então, um salve para todos e até a próxima, beleza?